Querido, abre a tua Bíblia, a palavra de Deus, livro de Lucas, capítulo 15, do 11 ao 24. Esse capítulo, Lucas, o médico amado, o médico companheiro do apóstolo Paulo, ele traz uma trilogia de parábolas da parte de Jesus, que nos mostra como é grande o amor de Deus pela vida do homem, pela vida daquele que foi roubado da presença dele pelo pecado, foi tirado. E ele traz uma trilogia de parábolas assim muito interessante. Você tem a primeira, a ovelha que se perde, o pastor vai, deixa em segurança as 99 e vai atrás da que se perdeu, volta e celebra o retorno dela ao aprisco. E aí você tem também aquela ovelha, ou aquela dracma, né, que ele fala da dracma perdida, que é perdida dentro de casa, e aí a casa é varrida, a casa é buscada, é ornada, e se encontra novamente aquela dracma, e se celebra por ela. E aí tudo isso faz nos lembrar como é grande esse amor de Deus pela vida daqueles que saem da sua presença, daqueles que se perdem. Mas algo interessante, querido, é que um que perdeu-se do seu pastor, desviou-se por ouvir alguma coisa, por atentar algo diferente, o pastor deixa cuidadosamente o rebanho e vai atrás da que se perdeu. Ele vai atrás. Na segunda, a dracma está dentro de casa. Então a gente começa a entender que essa parábola tem um veio muito maior do que literal, mas ela traz verdades espirituais que a gente precisa entender. E essa dracma perdida de casa, querido, muitas vezes é o discípulo, é o filho de Deus dentro da casa, dentro da igreja, vindo às celebrações, participando dela, mas perdido. Perdeu-se em algum momento, deixou de ouvir a voz, deixou de seguir a direção. Quem sabe talvez haja algumas dracmas nessa noite aqui, que está na casa, participando das celebrações da casa, mas está perdido. Não há mais comunhão, não há mais unidade, mas apenas está compondo o ambiente. E isso não é uma coisa boa. E aí é por isso que vai e se aplica justamente a busca, até que acha e se celebra. Mas o interessante, querido, é que na terceira parábola fala de alguém que vivia na casa do Pai. Era alguém que estava sendo transbordante, alguém que estava sendo abençoado, alguém que estava sendo cheio de Deus, estava gozando do privilégio, do favor de Deus, da sua obra redentora. E ele um dia decide não mais permanecer na presença do Pai. Ele decide não mais estar junto ao seu Pai. E aí eu quero falar para você nesta noite, querido, da escassez para o transbordo, da escassez para a abundância. Alguém que vivia, né, na escassez e passou para a abundância, mas como o pano de fundo que vai nos trazer a palavra tem a ver com alguém que estava abundante, alguém que estava transbordante, e isso você tem aprendido muito nesses dias, desde as ativações proféticas. Alguém que transbordava de Deus, alguém que abundava de Deus, resolve então seguir um caminho diferente. E é sobre essa palavra que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para que nós pudéssemos ler. O Evangelho de Lucas, do 11 ao 24, diz assim a palavra. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse: Pai, quero a minha parte da herança. E assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai
tem comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. E ele estava ainda longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e tenarmente o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno mais de ser chamado teu filho. Contudo o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos comer e festejar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Aleluia, glória a Deus. E aí você vai ver, querido, que ele, quando fala, que diz, e continuou Jesus, ele fala justamente para a elite religiosa que o questionava naquele dia, porque ele estava se banqueteando, comendo e bebendo com pecadores. Que rabi, ou que rabino, que mestre é esse que quebra a lei para estar com pecadores? E aí eu quero dizer a você, querido, que Jesus, ele sempre foi alguém que quebrou paradigmas, não princípios, mas paradigmas criados por homens. E ele estava ali trazendo expressamente a vontade de Deus para a vida daqueles que estavam perdidos, para a vida daqueles que um dia andaram na sua presença, um dia experimentaram da sua abundância, um dia experimentaram da sua graça e resolveram então fazer a sua carreira solo, andar por conta própria, andar sozinho. Não bastasse estar dentro da igreja muitas vezes como uma dracma perdida, agora resolve fazer a carreira solo. E o filho pródigo, na realidade, deixa claro isso. Ele deixa claro que não estava mais disposto a estar na casa do pai, não estava mais disposto a obedecer a direção do pai, os conselhos do pai. E ele chega ao seu pai e justamente fala: olha, eu quero ter a minha vida, eu quero andar pelos meus caminhos, eu quero tomar as minhas decisões. Querido, quantos pais e mães não têm enfrentado essa realidade? De uma geração que tem se levantado e não tem entendido que as escolhas do presente definem o seu futuro. Toda escolha feita por você, toda decisão tomada por você nesse presente define o seu futuro. E com essa previsão, Deus fala a Israel ainda no deserto. Você vai ter lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30, ele apresenta o caminho. Ele diz: olha, vocês têm diante de vocês que tomar uma decisão. O caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da escassez e o caminho da abundância. E ele diz ainda: eu vou dizer a vocês, escolhe o caminho da abundância, escolhe o caminho da prosperidade, para que você viva, para que a tua posteridade viva, para que vocês prosperem. Mas saiba que é preciso você decidir, você não pode ficar no meio do caminho, você não pode ficar em cima do muro. E muitas vezes, queridos, que estão perdidos como dracmas estão em cima do muro. Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou no lugar errado? Será que aqui é meu lugar? Querido, você precisa entender que as decisões, elas têm que ser tomadas acertadamente, para que você não culpe lá na frente ninguém por conta dos resultados delas. E aí aquele filho, ele decide. E quando ele decide, a primeira coisa que ele vê é que o ambiente em que ele está não é mais o ambiente adequado para ele. Você percebe isso? Muitas vezes começa-se a nascer uma rebeldia dessa forma. Ele começa a ver que o ambiente não é mais aquele ambiente que ele quer continuar vivendo. E ele começa justamente a mostrar ao pai que a casa que ele estava já não era mais, já não lhe cabia mais, já não era mais seu ambiente preferido. Querido, quantos filhos e filhas de Deus não têm pensado dessa forma? E têm esfriado a sua caminhada, e têm permanecido perdido por um bom tempo na igreja, por conta de respeito aos pais, temor a Deus, mas que o seu coração já decidiu, como aquele filho decidiu:
não é mais meu lugar. Eu vou sair de casa. Eu vou viver a minha vida, eu vou tomar as minhas decisões. E aí, querido, tudo isso movido por algo que é real. Algo que é real. Eu entendo quando quando Tiago fala, Tiago, irmão de Jesus, não o irmão de João, porque ele é penalizado ainda na perseguição da igreja. Mas o Tiago, o irmão de João, ele diz que o homem é movido por aquilo que ele cobiça. O homem, ele cai nas armadilhas dos seus próprios pensamentos. E aquele filho, a cobiça dele era uma liberdade desenfreada. A cobiça dele era ter a sua vida em suas mãos. Ele não tinha mais vontade de ser cuidado, de ser direcionado, de ser apacentado. E há muita gente saindo da casa de Deus porque não quer obedecer, porque não quer uma mentoria, porque não quer ninguém direcionando. E aquele filho já estava cheio disso. E aí o que acontece? Ele começa a gerar no coração as suas ambições, os seus desejos. E ele começa a ver que o ambiente já não é mais para ele. E ele começa então a reivindicar ao pai tudo aquilo que era dele, que era direito dele. Querido, você imagina você chegar para os seus pais e dizer: olha, eu quero parte da minha herança. Hoje eu acredito que talvez haja menos resistência, mas o pai vai dizer: você quer que eu já morra? Você já está pensando em me matar para tomar posse da herança? E você vê que muita gente já matou os pais aí por herança. Dinheiro, propriedades, recursos. E ele reivindica. Uma outra coisa que a gente vê nele é que ele consegue essa liberdade tão desejada. Ele sai de casa e vai viver a sua vontade, da forma que ele quer. E sabe o que é interessante, querido? Toda aquela abundância de vida que ele tinha na casa de papai é perdida a partir dessa decisão. E você vê que ele começa a desperdiçar, começa a lançar fora tudo aquilo que era bênção, tudo aquilo que era provisão, era abundante na vida dele. E ele desperdiça tudo. E ele passa a viver desregradamente, achando que estava de boa, aquilo era o que ele queria, e era dessa forma mesmo. Mas a Bíblia diz, querido, que nós somos tentados a fazer as coisas, não pelo diabo, mas por nós mesmos. São as nossas cobiças, são os nossos desejos de carne, pessoais, que nos tira da presença de Deus. E o diabo, ele é esperto, ele aproveita essa cobiça, ele aproveita esses desejos e apresenta a sua mídia, apresenta o seu produto. E aí você vai ver que aí entra justamente aquela questão da concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida, aquilo que é muito falado lá no livro de Mateus, capítulo 4, na tentação que Jesus é colocado depois do jejum. Então, isso tudo é porque são situações que nascem de uma necessidade de alimentar a alma, a realização pessoal. Querida, muita gente esquecendo que tudo está em Deus, não é no homem. Olha para terminar assim: meu irmão, tudo é de Deus, está nele. Não é em você. Agora aponta para você: nem é em mim. Entende isso? Tudo é Deus. Na parábola, ou no sermão que nós temos em Mateus, do capítulo 5 ao 7, lá no 7 você vai ver essa palavra declarada de forma clara, dizendo: meu filho, olha, tudo que você quer está pronto. Tudo que você quer vai vir para a sua mão. Mas primeiro você tem que vir a mim. Primeiro você tem que me entregar tudo. Querido, eu quero dizer a você nessa noite: tudo o que você quer, Deus tem, mas Ele quer você de volta. Amém? Ele quer você de volta. Ele não quer você perdido, Ele não quer você no seu próprio caminho, mas Ele quer você na presença dEle e diante dEle. E a gente precisa entender isso. E aquele jovem perde todas as coisas, toda a abundância vivida é perdida, e ele passa a viver um tempo de escassez, querido. Ele passa a viver como um sem-teto, como um morador de rua, até que alguém tem misericórdia dele e joga para ele aquilo que ele mais abominava,
aquilo que ele mais achava horrível de fazer, aquilo que ele um dia havia dito: nunca eu vou andar nesse caminho, nunca eu vou fazer essa coisa. E para um judeu, cuidar de porcos era algo terrível, porque porco é um animal imundo e é uma abominação para os judeus. Mas aí ele estava desesperado, ele não tinha nada. Alguém que tinha tudo e uma decisão o joga no lugar do nada. E há muita gente, querido, desse jeito. Começou bem, mas chegou ao nada. Há muita gente que tinha muito e hoje não tem nada. Escolhas, decisões. Quer andar só? Não vai te dar não vai dar a você lugar nenhum para chegar. Mas a Bíblia diz também, querido, que Deus ele é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que através do seu Espírito, ele chega num dado momento, num dado dia, em que aquele jovem estava apacentando os porcos, dando comida para eles, desejando comer alfarroba, ou seja, vamos falar no português aqui, essa comida de porco, né? Você junta os restos de comida, as lavagens, ele leva, e ele precisava, ele desejava comer aquilo, mas ninguém dava nada. E aí ele cai em si, e aí ele começa a olhar, e ele começa a entender que a escolha que ele fez diante do seu pai o jogara naquele lugar que ele estava vivendo. Talvez você esteja nessa tarde, querido, nessa mesma realidade. Uma escolha lá atrás te colocou aonde você está hoje. Você entende isso? Mas hoje o Espírito te fala, é tempo de você olhar para você e reconhecer que você precisa mudar. Amém? E a Bíblia diz que ele cai em si. E cair em si é um ato de reconhecer um erro, uma verdade, ou a própria condição após estar iludido, sem perceber o que estava acontecendo. Muitas vezes as pessoas estão iludidas com o engano da vida, com o engano da juventude, com o engano dos bens, e afastam-se de Deus, e vão terminar na escassez de intimidade, de amor, carentes não só de recursos, mas de cuidados. E ele cai em si, diz a palavra. E quando ele cai em si, ele começa a entender que o que ele estava vivendo não era culpa de ninguém, mas era culpa dele. E eu quero dizer a você, querido, tudo que você está vivendo hoje não é culpa de Deus, é culpa sua. Se você está na abundância, foi a decisão que você tomou certa. Mas se você está na escassez, foi uma decisão que você tomou certa. Então você precisa entender essa realidade. Porque sempre o seu presente definirá o seu futuro. Então hoje é o dia de você consertar essa rota. Hoje é o dia de você sair da escassez para uma trajetória de abundância na tua vida. E a gente começa a ver que Deus ele cumpre, Ele faz tudo isso que Ele diz que vai fazer. Aquele jovem tomou uma decisão lá atrás errada, mas ele agora tinha a oportunidade de consertar, porque ele parou. E ele começou a entender que não era culpa de ninguém o que ele estava vivendo, mas era uma culpa dele. Foi algo que ele decidiu, foi algo que ele procurou, foi algo que ele quis fazer. Eu não sei, você está me ouvindo aí, eu não sei o que você tem passado, mas uma coisa eu quero lhe dizer: hoje você pode mudar a tua história. Hoje você pode deixar a escassez para trás para viver um trajeto que vai te levar à abundância de Deus na tua vida. E aquele jovem então, querido, cai em si. A primeira coisa que precisamos para mudar o nosso trajeto é cair em nós mesmos, entender que não é culpa de ninguém, mas é minha culpa, não é culpa dos meus pais, não é culpa dos meus líderes, não é culpa dos meus pastores, dos meus apóstolos, mas é minha culpa não estar vivendo aquilo que a palavra de Deus diz que é para viver. Há um ano de transbordar de Deus, quantos creem? Amém. Quantos creem? Amém. Aleluia, celebre porque eu creio, querido, que vai ser um ano abundante na sua vida. Mas daqui até lá tem pelo menos 11 meses e meio. Há um trajeto a ser percorrido. Para que cada dia venha um acréscimo e não uma falta. A decisão é hoje, querido. É hoje, é agora. Para que você não saia do que tem e perca tudo, a decisão é hoje.
Para que você saia do nada para ter tudo, a decisão é hoje. É preciso entender que é culpa sua. Meu casamento está ruim, a culpa é sua, dos dois. Estou falando sua porque é uma só carne. Vocês viram o apóstolo falando aqui, não anda dois se não houver acordo. Dois não estão juntos se não concordarem. Então, se seu casamento está ruim, foram decisões e são decisões tomadas que estão provocando todo esse desastre. Então a gente precisa cair em si e entender que a família que eu tenho, que o casamento que eu tenho é uma decisão minha. E para que ele mude e saia da escassez para a abundância, eu preciso ouvir, eu preciso seguir as direções de Deus. Amém? Você precisa fazer isso. Ele caiu em si, ele lembra dessa coisa. Ele antes, o jovem, tinha escolhido errado, mas agora ele cai e ele começa a entender que ele é o culpado. E querido, quando nós começamos a olhar para nós mesmos, vendo que somos o culpado, o perigo do remorso é afastado. Sabe por quê? Porque o remorso é o constrangimento que dá vergonha, mas não gera dor. O remorso é um sentimento que muitas vezes nos leva a chorar, mas não gera mudança de comportamento. Então há muita gente cheia de remorso dentro da igreja. Há muitos casais cheios de remorso dentro do casamento. Há muitos filhos cheios de remorso dentro do relacionamento com o pai e vice-versa. Mas remorsos não mudam comportamento, querido. É a vergonha, você sente vergonha. Você se sente até humilhado por determinados momentos, mas não muda. Mas quando nós olhamos para dentro de nós, que vemos que nós somos o culpado, o arrependimento chega. E quando o arrependimento chega, esse arrependimento tem que ser algo profundo. Não pode ser algo raso. O arrependimento ele tem que vir, querido, de dentro para fora, trazendo tudo o que é preciso para que a gente alinhe novamente a nossa vida à palavra. Viver a dor profunda das afrontas que você fez. Quando nós nos arrependemos, querido, não é só vergonha, é dor. É dor, é uma agonia por todo o mal que fizemos a Deus e aos homens. Então, esse sentimento precisa tomar conta de nós. E você vê que aquele jovem diz, quando ele cai em si, ele começa a olhar e ele diz, olha, eu vou voltar para casa e vou dizer, pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra Deus e pequei contra ti. E eu quero ajustar a minha vida. Então há um arrependimento, porque, querido, todo arrependimento genuíno, ele vem com choro, ele vem com dor, ele vem com confissão de pecado. Não é você pegar aquela trilha de pecado e dizer, olha, pai, me perdoa, eu quero voltar para a tua presença. Não, filho, vamos ajustar as coisas, dar nome a cada situação, a cada pessoa que você enganou, maltratou, roubou. É difícil, pastor, isso. Como é que eu vou fazer isso? Você faz. Você não soube fazer, vai saber desfazer. Então o arrependimento, ele vem com confissão de pecado, com mudança de rotas e de atitudes, com desejo de reparação, querido. Eu fico olhando a cara de pau de muita gente. Peca contra Deus, peca contra os homens, me perdoa, é cara de pau. Não, meu filho, conserte o que você desconcertou, ajuste o que você desajustou. Arrependimento traz reparação. Arrependimento traz reparação. A gente precisa entender que esse é o verdadeiro arrependimento, é aquele desejo de consertar, de pôr ordem nas coisas, de não deixar que a nossa falta continue agindo em canto nenhum, mas ajusta a tua vida, querido. Aqui você tem que pedir perdão, pede. Aqui você precisa ajustar as rotas, ajusta. Aqui você precisa ressarcir, ressarce. Isso é o verdadeiro arrependimento. Quer sair da escassez para a abundância? Tem que demonstrar, tem que viver na realidade o verdadeiro arrependimento. E aquele jovem viveu essa realidade, ele arrependeu-se genuinamente. E ele volta. Mas uma coisa interessante, querida, que muitas vezes a gente se arrepende, a gente genuinamente, profundamente se arrepende, mas a gente não sente a necessidade de uma comunhão mais íntima com Deus. Há muita gente que começa bem, para por ali, acha que já está bom.
Mas eu quero te dizer que quando a gente começa a ler essa palavra, ele vai lembrar da casa do pai, de como o pai agia com o seu filho, de como o pai agia com os seus empregados. E vai sentir saudade, e vai sentir fome daquele tempo. Querido, você precisa sentir fome de Deus, da presença dEle, do agir dEle na tua vida. Eu vou só falar, mas não precisa responder. Quando você sentiu Deus na tua vida? Quando você sentiu Deus orando? Quando você sentiu Deus jejuando? Quando você sentiu Deus falando do que Ele é e tem feito na tua vida? Sabe o que é isso, querido? Porque a nossa fome está direcionada às nossas realizações. A gente não tem fome de Deus. A gente acha que o pequeno aperitivo, apóstolo, da célula, das redes e das celebrações é o suficiente. Saciou não, querido. Quem você mais alimentar vai governar a tua vida. Se você alimenta o Espírito, você vai dizer como Paulo: eu não vivo, mas Ele vive em mim. Deus vive em mim, você vai dizer isso. Mas quando o teu foco está nas tuas realizações pessoais, a fome é a tua realização, não acontece. Então você precisa ter fome. Aquele rapaz teve fome. Ele disse: a casa do meu pai, que lugar maravilhoso. Que lugar maravilhoso é estar na presença dEle. Porque há uma integridade e uma justiça. Uma mesa farta, abundante. Um tratamento digno com o menor ao maior dos seus empregados. Então, querido, você começa a ver que Deus está falando não daquele pai físico, pai presente, mas de Deus, do amor dEle, da forma como Ele trata os seus filhos. E sentir fome de Deus, querido, ter fome do pai, da casa dEle, da forma como Ele trata os seus filhos, é preciso nesses dias. Quer sair da escassez, você tem que ser fome de Deus. Você tem que ter prazer em mergulhar na palavra, prazer em mergulhar na presença dEle, prazer em buscar, em se alimentar, em viver aquilo que Ele tem para você. Aí não vai ter tempo, não vai ter. Pastor Elvis, termina aí, Pastor Elvis. Ontem estávamos lá, né? Termina aí que já precisa dormir. Tem não, querido. Quando você tem prazer, você não vai dormir. Você está ali, olha. Porque eu tenho fome. Então precisamos ter fome de Deus. Precisamos entender que a fome de nós mesmos só leva a sabotar o nosso presente, querido. Quando a gente só pensa nas nossas realizações, só pensa nas nossas conquistas, a gente sabota o nosso futuro com o Senhor. Compromete todo o presente e sabota o nosso futuro. Porque deixamos de ter fome. Mas aí para você, querido, que quer ter uma lembrança disso, eu quero te deixar o Salmo 63, 1, diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco com fervor, a minha alma tem sede de Ti, e a minha carne te anseia, como uma terra seca e estéril, e sem água. Aleluia, glória a Deus. Querido, a fome de Deus tem que ser algo que marque a nossa vida. Sabe por que você não consegue jejuar? Porque o desejo da tua alma é a tua realização pessoal e não agradar ao Senhor. Quando a tua fome for dele, o jejum vai ser fácil. Quando você tiver fome de Deus, o jejum vai ser fácil. Você não vai estar olhando para a hora, olhando para o relógio. Mas você precisa ter essa fome, querido. Precisa ter essa fome de Deus. Fome da sua presença, fome do seu agir. Não te conforma só, querido, com o estudo, a leitura, mas busca algo mais. Busca algo que te desmonte, que desfaça na presença dEle. Enquanto você não for desmontado, enquanto você não for, sabe, não tiver sem jeito, todo desunçado na presença dEle, você não vai entender o que é fome dEle. Você precisa ter essa necessidade, ter essa fome. E aí você vai ver que nada mais importa. Para aquele jovem nada mais importa. Nada mais importou. Veja que quando ele levanta
movido por essa fome, caiu em si, arrependeu-se. Ele diz: olha, eu vou voltar para a casa do meu pai e eu não quero nada, só a ele. Porque ele é justo, ele é íntegro, eu só quero ele, mais nada, não quero reivindicar nada. E ele volta. Então a gente precisa, querido, ter esse entendimento de fome. Tem uma necessidade, do jeito que a gente levanta para comer, temos que levantar para nos alimentar de Deus. Temos que nos levantar para nos alimentar de Deus. Nesses dias o apóstolo colocou lá a leitura da palavra durante um ano. Você está pelo menos fazendo isso? É pouco, mas é um bom começo. Porque você precisa sentir fome. Você tem que chegar aqui faminto, querendo Deus, 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 mais e mais. E aquele jovem quis isso. E quando você sente fome de Deus, nada mais importa, querido, nada mais importa, só Ele. Quando Ele for a coisa que mais importar na tua vida, aí você vai ver que a escassez ela vai ficando para trás e a abundância de Deus vai chegando na tua vida. E uma outra atitude que você precisa ter para sair da escassez para a abundância é voltar à casa do Pai. Há muita gente que quer viver bem com Deus fora da casa dele. Há muita gente que quer ter seu estilo de vida, sua forma de viver, mas sem os pitacos, sem as direções de Deus na vida dele. Ele quer ser o seu próprio sacerdote, o seu próprio profeta. Por que não o seu próprio Deus? A internet está assim. Se você ficar aí rolando a barra ali de Instagram, de Face, você vai ver gente assim, muitas pessoas, que eles são o profeta, eles são o sacerdote e eles são o Deus da sua vida. Então muita gente querendo viver assim, mas aí a palavra de Deus diz: olha, caiu, entendeu que é você o problema? Sente agora a dor de tudo aquilo que você fez, do mal que você causou. Sente na tua alma tudo aquilo que você fez de ruim, de errado, das afrontas que você fez a Deus. Sinta a fome dele. Não se conforme apenas com uma pitada, com uma migalha, queira mais ele. E volte à casa dele, querido. Voltar à casa do Pai, deixando tudo para trás. Tudo que nada somou até o dia de hoje na sua vida, deixe para trás, querido. Deixe para trás. O salmista diz: olha, deixa amigos, deixa conselhos, deixa caminhos. Não somou, deixa para trás. E a Bíblia diz que ele deixa tudo para trás e volta para a casa do seu pai. E ele volta agora sem argumentos e nem reivindicações. Querido, isso é um grande problema nosso. Muitas vezes a gente volta e volta cheio de justificativas, cheio de argumentos. E ele não diz: olha, eu vou voltar para a casa do meu pai, não quero nada, porque eu não tenho direito a nada. Quero apenas que ele me trate como um empregado. Não como da família, mas apenas um empregado da família. E ele volta sem argumentos, porque ele sabia que o pai era íntegro, era uma pessoa idônea, fiel, alguém que mudaria a história com certeza dele. E uma outra coisa que ele faz, e já começa desde o momento que ele cai em si. Querido, há muita gente que quer sair da escassez para a abundância. Só que da escassez para a abundância existe um processo. E esse processo ele precisa ser vivido sem atalhos, sem jeitinhos. Quem saiu da presença de Deus, como aquele jovem saiu da presença do seu pai, tem que estar disposto a começar do zero. Aí, de volta, pedindo misericórdia e que ele o receba. A gente precisa entender, querido, que o convite de Deus
não é algo sem valor, não é algo despejado ou feito de qualquer forma. O convite dele é para mudar, o convite dele é para sair de um tempo para viver outro, o convite dele é de sair de um nível para um outro nível. Veja que ele chama a todos, e aquele jovem, ele tem esse entendimento, que voltar para a casa do pai, porque na casa do pai a vida seria diferente, porque ele conhecia a casa do pai, e ele foi feliz na casa do pai. E muitas vezes, querido, nós temos muitos filhos perdidos, mas que deixaram a casa do pai e hoje estão vivendo a escassez na sua vida. Mas eu quero dizer, se você volta à casa do pai, a sua vida vai mudar, e a abundância vai chegar novamente sobre você. Amém? Então a gente precisa, querido, ter esse entendimento. Não há volta sem processo, não há volta sem mudança. Jesus, quando convida as multidões, está no livro, em Mateus 11, de 18 a 20, ele diz: olha, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, querido, ele está dizendo: olha, você vai vir aprender comigo. O chamado é para mudar, mas o processo é aprender, para que a abundância chegue à sua vida. Então, querido, é preciso a gente entender que é um processo. E o processo começa quando eu entendo que o que eu vivo hoje são frutos de uma decisão que eu tomei, e hoje eu estou colhendo esse resultado. Então talvez você esteja longe dos caminhos do Senhor, talvez você esteja desempregado, talvez você esteja perdido, sem saber o que fazer, talvez você esteja vivendo com um casamento fracassado, com um relacionamento frustrado, mas tudo isso foram decisões. E hoje a decisão e o chamado de Deus para a tua vida é que você entenda que tudo isso é fruto seu, de suas escolhas, mas que hoje você pode mudar isso na tua história. Então hoje você pode viver esse tempo, querido. Hoje você pode viver essa realidade. Porque há um processo que começa quando a gente entende. Pedro, quando falava às multidões, porque Pedro sai, depois da ascensão, depois do batismo, da inauguração do templo da igreja, de um novo templo se estabelece, o reino é estabelecido agora fisicamente, como igreja. Pedro sobe e vai falar a uma multidão, e aí eu gostaria de encerrar essa palavra. Atos 3,19 diz que ele pregava a palavra, e aqueles que começaram a entender as decisões erradas e equivocadas que tomaram, começaram a entender que eles eram culpados, eles eram os únicos culpados pelo que estavam vivendo, e eles chegam para Pedro e dizem: o que nós faremos agora? E Pedro diz: arrependei-vos, convertei-vos, confesse cada um o seu pecado e abandone o seu caminho, mude a sua rota, para que você possa ter tempo de refrigério, ou seja, a abundância do Senhor comece a chegar e a visitar e estabelecer-se na tua vida. Então, querido, a gente precisa disso. Não precisamos terminar a nossa carreira, o nosso projeto longe de Deus. Hoje é o tempo de voltar, hoje é o tempo de viver algo diferente. Mas eu preciso ter essa fome, esse desejo, do jeito que a fome de viver por minha conta me levou para fora, a fome de Deus vai me trazer para dentro da casa dele. Amém? Então quero convidar você a ficar de pé, querido, e quero te convidar a você fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça, e aonde você está, você que está nos assistindo, você está nos assistindo agora, tudo que você está vivendo é fruto da tua escolha e da tua decisão. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 e 2, ele diz: olha, quer sair da escassez para a bênção? Ouve e obedece a minha palavra. E aí ele diz: olha o que vai se seguir pela tua obediência, pela tua vida na minha presença.
e ele discorre todas as bênçãos que iriam visitar aqueles que assim decidissem. Mas ele também alerta que quando a rebeldia impera e aquele desejo começa a se tornar contrário à vontade de Deus, a escassez o visitaria. E aí você vai ver, se até o 14, 15 do versículo desse 28 até o 14, 15 é só bênção, até 50 e alguma coisa vai ser só a punição de Deus, a maldição. Então, querido, a escassez, ela visitará os desobedientes sempre. Bota na cabeça isso. Diz assim ao teu irmão: meu irmão, a escassez visitará os desobedientes. E aí, o que é que você diz? Misericórdia, Senhor. Quem é que quer escassez, querido? Então, se você não quer escassez, curva a tua cabeça, ore ao Senhor. Eu não sei o que você fez para estar vivendo o que você está vivendo, mas eu sei que o Deus que te chamou e te trouxe essa tarde aqui, você que está nos assistindo, pode mudar a tua história. Pode tirar você da escassez para a abundância, assim como fez com aquele jovem. E olha que ele vivia na abundância, mas ele escolheu a escassez. Mas no dia que ele entendeu que ele era o culpado, não era porque Deus era mau ou malvado, ou vingativo, mas porque as escolhas o levaram para fora da presença. Talvez um dia uma escolha tua te tirou do caminho, te tirou do altar, te tirou do matrimônio, te tirou do emprego, te tirou da intimidade com teus pais. Talvez uma atitude, algo que você fez, tirou a tua paz e até hoje a tua vida é um inferno. Mas eu quero dizer, querido, que hoje você pode mudar isso. Se você entendeu que você é culpado por tudo que você tem vivido, se você se arrepende, aquele arrependimento genuíno, desejoso de mudança, de conserto, se você tem novamente essa fome de presença de Deus, do favor dEle, do toque dEle, da realidade dEle na tua, volta para a casa do Pai. Pai, no nome de Jesus, queremos nessa noite, Deus, te agradecer pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu cuidado, pelo teu amor para conosco, Senhor. Queremos te louvar, Deus, porque nunca desistisse de nós. A Bíblia diz que aquele jovem nem chegou à porta do pai. O pai correu para ele. Sabe por que o pai corre para ele, querido? O Oriente naquele tempo, aquele filho poderia chegar até o pai, mas ele iria sofrer, porque ele seria espancado pelo seu ato, pela sua rebeldia, pelo que ele fez com o pai. Mas aí o pai, um cidadão, alguém idoso, não corria, era vergonhoso sair correndo. Quem devia honrar o filho e não o pai, e o pai honra o filho pelo cuidado, pelo amor. E Jesus fez isso na cruz por mim e por você, querido. Mas nós precisamos ir até Ele, nos dirigir até Ele. Por isso essa noite, Senhor, move o nosso coração. Chega, ó Deus, de fome de nós mesmos. Queremos sentir fome da Tua presença, do Teu agir, do Teu mover, do Teu cuidado. Queremos sentir fome, Senhor, do Teu aconchego, do Teu sussurrar no nosso ouvido. Queremos sentir a Tua presença, Senhor. Queremos nos derramar diante de Tu, Senhor, sem olhar para relógio, sem olhar para circunstâncias, apenas para sentir a Tua presença. Queremos um tempo desse na nossa vida, Pai. Por isso retornamos, ó Deus, diante de Ti. Retornamos crendo, Pai, não exigindo nada, apenas que nos receba como um dos Teus empregados. E a Bíblia diz que o pai mudou a sorte daquele filho de uma forma que restituiu tudo aquilo que ele havia perdido quando saiu de casa, quando saiu da sua presença. Lhe trouxe roupas novas, lhe trouxe sandálias nos pés, ele colocou um anel no dedo como sinal de autoridade e de nome de uma nova identidade. E nessa noite, querido, Deus quer restituir tudo que foi
roubado da tua vida, tudo que foi tirado da tua vida, do teu casamento, da tua família, da tua casa. Essa noite Deus quer mudar essa história, mas você precisa voltar. Você precisa voltar. Você precisa chegar à presença dele novamente. Por isso, Pai, em nome de Jesus, move a nossa vida, Senhor. Mesmo as dracmas perdidas, ó Deus, que sejam achadas agora, que o teu Espírito ilumine e que elas voltem, que elas se deixem, que elas se achem e venham à tua presença. Oh Deus, em nome de Jesus, assim como aquele filho, Senhor, nós voltamos à tua presença, famintos e sedentos da tua palavra, da tua presença, do teu amor, porque não há nada, Pai, nada mais que importa senão a ti. E a tua palavra nos garante, Senhor, que quando te buscamos de todo o nosso coração, tu nos permite te achar, tu nos permite te encontrar, Senhor, e que esse seja o nosso desejo, que esse seja a nossa oração nessa noite, encontrar de volta contigo, voltar a ser abraçado, voltar a ser beijado, voltar a ser conduzido na tua casa. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus.